Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O nosso assunto hoje é leitura orante da Palavra de Deus, ou Lectio Divina. A Palavra de Deus é a fonte para nós cristãos. É ela que nos ensina a caminhar. E a Igreja, então, articula entre nós momentos de oração. E entre muitos momentos de oração, de nos aproximar das Sagradas Escrituras, organizaram no século XII leitura orante da Palavra de Deus, que segue alguns passos. E a própria CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, incentiva a prática dessa leitura. É pegarmos a Palavra de Deus e trabalhar com ela nos 5 passos. Primeiro a leitura, depois a meditação, depois o terceiro passo a oração, o quarto passo a contemplação e depois no quinto passo pegarmos a Palavra de Deus e colocarmos ela em prática. Por isso, a leitura orante da Palavra de Deus vem pela tradição do século XII. E é um grande incentivo da Igreja para nós, então, podermos trazer a Palavra de Deus mais próximo de nós. Nós, então, vamos conversar um pouco sobre esses 5 passos. Primeiro passo. O primeiro passo é a leitura da Palavra de Deus. Vamos ler a Palavra de Deus. Ler com calma, com atenção, identificar as coisas importantes que o texto nos fala, aquele trecho que nós estamos então. O ambiente, os personagens, os diálogos, aquilo que está acontecendo como imagens. Nós observarmos isso então. Esse primeiro passo então é o momento de nós lermos e perceber aquilo que a leitura nos traz. Depois, no segundo passo, é nós começarmos a meditar sobre a leitura. O que é a meditação? Descobrir os valores existentes naquele texto, as mensagens que nós temos naquele texto, as mensagens de espiritualidade da Palavra de Deus. Então, e se confrontar a nossa vida com aquela mensagem que nos traz. Aí, então, chegamos ao terceiro passo. O terceiro passo é nós fazermos a oração em cima da Palavra de Deus. Pegar frases, pegar palavras e rezar a Deus sobre aquele texto. A gente pega, é momento então de responder a Deus sobre aquilo que nós estamos contemplando no primeiro e no segundo passo. Nós vamos então rezar a Deus. Seja momento de oração, de louvor, de adoração, de pedido de perdão, orar por alguém, mas sempre em cima do texto. Nós não podemos sair fora do texto, mas sempre trabalhando com o texto, orando e pedindo a Deus sobre o texto, pedindo a Deus que possa nos abençoar sobre o texto. É aquilo que nos fala, então, o terceiro passo. Depois nós chegamos, então, ao quarto passo. O quarto passo é contemplar a Palavra de Deus na nossa vida. É a contemplação. Na contemplação, quem fala é Deus. Então, nós nos silenciamos e Deus, então, vai falar. E nós, então, vamos nos abrindo o coração. É momento de Deus. Nós apenas ouvimos, fechamos os nossos olhos e contemplamos a Palavra de Deus que Deus vai nos dizer. É Deus que vai falar. Esse quarto passo é a ação de Deus. A nossa ação é nós ouvirmos a Deus e depois, então, partirmos para o quinto passo, que é o quinto passo, a questão da ação. Colocar a Palavra de Deus em ação, colocar a Palavra de Deus em prática. Esse quinto, então, é nós pegarmos aquilo que nós fizemos nos 4 primeiros passos e colocarmos ela em prática no nosso dia a dia. A Palavra de Deus no nosso dia a dia. Então, são 5 passos que a leitura orante da Palavra de Deus nos convida, então, a praticar. E essa leitura, ela nos leva, então, a uma reflexão profunda de nós podermos contemplar as Sagradas Escrituras. Isso num pequeno texto. Podemos pegar o Evangelho do dia, que a igreja nos convida a rezar, podemos pegar um salmo ou outro trecho e conversar com Deus, rezar, fazer a leitura, contemplar, meditar, rezar e também colocar a Palavra de Deus na nossa vida. Este é o grande sentido daquilo que nós temos como a Lectio Divina, leitura orante da Palavra de Deus. Fiquem com Deus.